Fala, Futuro Infocorper! Beleza? Essa é a nossa quarta capacitação do Bootcamp. Agora a gente está finalizando a primeira semana e hoje a gente vai falar sobre ele, o cronograma de Gantt. Bom, para falar um pouquinho de história, o cronograma de Gantt foi desenvolvido pelo engenheiro Henry Gantt lá por volta de 1910, 1920 mais ou menos. E o foco dele era representar as etapas do projeto e o seu avanço. E a gente implantou o cronograma de Gantt na Infocorp para estar presente junto à proposta do cliente. Então, quando a gente apresenta para o cliente quais são os prazos, qual é o custo do projeto, a gente apresenta já esse cronograma a fim de que, com esse cronograma, ele vai saber exatamente o que vai ser desenvolvido e quando vai ser desenvolvido. Então, para esse cronograma ser produzido, a gente precisa dos requisitos. Inclusive, como vocês podem ver aqui, esse cronograma é de um dos projetos da Infocorp. A gente tem os principais requisitos das principais entregas. A gente trabalha aqui em sprints. Então, se vocês olharem aqui no calendário, ele está informando a cabeça de cada sprint. Por exemplo, esse projeto foi iniciado no dia 17 de julho, é uma sprint de 7 dias, então 7 dias depois disso, o dia 24 de julho, depois disso, 31 de julho, e assim até finalizar o projeto. Então é importante que o PO esteja sempre cuidando que esses prazos estejam sempre sendo seguidos. Certo? E quando que o cronograma é desenvolvido? Vocês lembram que na nossa capacitação de ontem, quando nós falamos sobre o processo de desenvolvimento, entre em contato com o time que já foi definido para discutir melhor quais serão as tecnologias usadas, e é nesse momento que o PO já tendo todos os requisitos levantados, ele conversa com o time para definirem quando cada requisito poderá ser entregue. É fundamental que nessas reuniões o Scrum Master esteja presente e, se possível, o diretor de desenvolvimento também. Então, aqui no cronograma, nós temos essas 5 primeiras colunas, onde a gente, na primeira delas, enumera cada uma das etapas. Na segunda, a gente lista quais são os principais requisitos das principais entregas. Por quê? Porque pode ser que, eventualmente, sejam feitas entregas menores. Aqui são aquelas entregas mais representativas, aquelas entregas mais notáveis. Em terceiro, vem a duração em dias. A seguir, a data de início e, em seguida, a data de fim. Sendo que a duração em dias é feita com base na subtração, na diferença entre a data de fim pela data de início. Bom, esse cronograma ele é de um projeto bem pequeno que nós fizemos. Vocês podem ver que durou 3 meses, ou melhor, está durando 3 meses e um pouquinho, vai acabar no início de outubro. Mas é possível visualizar exatamente quando que o time vai começar a trabalhar na entrega e quando ele vai deixar de trabalhar nessa entrega. Então nós temos aqui contrato e negociação. Ele vai ser realizado começando na sprint do dia 31 de julho e finalizando na sprint do dia 7. Isso significa que o contrato precisa ser entregue no dia 7? Não. Ele finaliza na sprint do dia 7 e é entregue no dia 14. Como eu falei, aqui a gente tem um intervalo entre o dia 7 e o dia 14, que é esse intervalo da sprint. A gente costuma dividir o cronograma em 3 partes. A primeira delas é contrato e negociação. Mas acontece que o contrato e negociação acabam vindo um pouquinho depois. Por quê? Para a gente fechar o contrato com o prazo exato, com o valor exato, a gente precisa definir o time. A gente precisa ter tudo isso já resolvido. Então, quando a gente inicia o projeto, o que será feito? A gente já vai correr atrás de definir qual será o time, quais serão as tecnologias, a gente já vai trabalhar no escopo, a gente já vai trabalhar na proposta de prazos e valores. Tudo isso meio que em simultâneo. E sendo que finaliza de fato aqui quando inicia o contrato. Então, quando que vem essa proposta? Lembra na capacitação de ontem, quando eu falei que chegava o momento em que o PO trabalhava no termo de abertura de projeto. Essa proposta ela é feita com base nas informações constantes no termo de abertura de projeto. A diferença é que o termo de abertura de projeto ele tem um teor mais técnico para a Infocorp. A proposta ela tem um teor menos técnico para o cliente entender.
Esse projeto em específico, se vocês observarem, ele acabou ficando bem no estilo cascata. Observem, por exemplo, que o time de desenvolvimento só começou a trabalhar quando o protótipo estava finalizado e que cada requisito só ia sendo trabalhado após um determinado. A gente optou por fazer assim porque se tratava de um projeto bem pequeno e o time ele era menos experiente, então a gente optou por ir com mais calma no desenvolvimento. Mas alguns projetos maiores a gente acaba fazendo um cronograma muito mais complexo. Então, deem uma olhada nesse que eu vou mostrar. Esse cronograma ele foi feito para um outro projeto bem maior, consideravelmente maior, e observem que ele é muito mais complexo. Observem que tem muito mais coisas que acontecem simultaneamente. Então, ele é um sistema completo. Ele é aquele flow que eu mostrei para vocês na live de apresentação. Dentre as principais importâncias de você ter um cronograma do seu projeto é você conseguir se organizar. Então, você precisa ter em mãos um norte para você conseguir cobrar. Galera, a gente está atrasado nessa atividade, vamos correr para a gente conseguir entregar no prazo certo. Ou então, gente, olha, a gente está top, a gente está uma semana adiantado, a gente vai, de acordo com as expectativas, a gente vai finalizar esse projeto em tal período. Isso é maravilhoso. Eu confesso que já fiz alguns projetos com outros estilos de cronograma, mas o diagrama de Gantt foi o que eu encontrei de mais interessante no desenvolvimento de projeto e atualmente uso em todos os meus projetos. Sem contar que o cliente também tem ele em mãos. Então, se em algum momento o cliente quiser saber o que está acontecendo, deixa eu ver o que o time está desenvolvendo nessa data. Legal, ele está desenvolvendo determinada página. Bacana. Então, o próprio cliente fica mais situado. Já teve situações comigo, por exemplo, em que o cliente não sabia o que estava acontecendo e estava pensando que o time estava parado. Mas, na verdade, o time estava trabalhando bastante no back. Só que o cliente não percebe muito essas alterações que são feitas no back-end. Bom, pessoal, essa capacitação de hoje vai ficando por aqui. Ela é mais curtinha porque o tema é menor também, mas a gente se vê na semana que vem nas capacitações de análise. E os devs vão ter as capacitações do João sobre as tecnologias de desenvolvimento. Então, nosso próximo encontro é no sábado, às 18h30, onde a gente vai fazer uma live de pontapé inicial, onde vai ser apresentado para vocês as tecnologias que a gente vai usar, tanto os devs quanto os analistas, onde vai ser apresentado também o projeto que vocês terão que desenvolver até o final do Bootcamp. Um grande abraço, pessoal. Falou!